Olá, pessoal. Vamos com essa questão da PUC-Rio. Vamos ao enunciado. Em uma espécie de inseto recém-descoberta, o fenótipo de asas reduzidas foi identificado com um padrão de herança dominante ligado ao X. Então, já coloquei aqui que asas reduzidas é X dominante, né? Então, coloquei aqui um asão, né? Um A maiúsculo para designar que quem tiver esse asão aqui no cromossomo X vai ter as asas reduzidas. O que se pode esperar de um cruzamento entre uma fêmea com asas reduzidas e um macho com asas de tamanho normal, se o sexo heterogamético for o feminino? Então, aqui ele põe uma situação oposta à que ocorre em humanos, né? Em nós humanos, o sexo heterogamético é o masculino, porque o par de cromossomos sexuais masculino, que é o diferente, né? Que é XY. Nas fêmeas é XX, então é homogamético. Então aqui ele está propondo uma situação inversa, certo? Então, muito bem. Se ele coloca aqui que vai cruzar uma fêmea de asas reduzidas e a fêmea é é heterogamética, né? Se o sexo é heterogamético for o feminino. Então, a gente sabe que a fêmea, nesse caso, é que vou considerar aqui um XY, apesar de a gente saber que no sistema XY, o XY representa aí o sexo masculino, tá? Mas como vai ser heterogamética, eu coloquei essa mesma letra aí, o Y, que já nos é mais familiar, tá? Então, aqui eu só frisei que é o oposto, né? No caso aqui, o normal é que o XY, que é o heterogamético, fosse sexo masculino. Aqui ele propõe o contrário, o sexo heterogamético for feminino. Então, coloquei aqui, como eles têm asas reduzidas, então eu coloquei aqui um X asão Y, que é o sexo heterogamético, no caso é a fêmea, né? E o macho de asas de tamanho normal. Então, o macho aqui ele é homogamético, então ele vai ter os dois X, os dois iguais. Ele que é o homogamético. E se ele tem asa normal, a asa normal é o fenótipo recessivo, já que asas reduzidas é o fenótipo dominante. Então, você só tem um genótipo possível para essas asas aí de tamanho normal, que é ter os dois alelos recessivos, né? A gente sabe que o fenótipo recessivo ele só se expressa assim, se ele estiver em dupla, né? Então, beleza, a gente já tem os genótipos dos parentais que ele quer que seja cruzado para saber aí o que se pode esperar desse cruzamento. Então, vamos fazer esse cruzamento para ver o que que a gente pode esperar e bater aqui com as informações do enunciado. Então, a gente vai pegar os gametas aqui dessa fêmea, que é a heterogamética, como propõe o enunciado, e vamos colocar aqui no quadro de Pinel. Então, coloquei os da fêmea aqui no canto esquerdo, o X azão e o Y, e coloquei aqui os do macho no canto superior, né? Então, são dois X azinho. Muito bem. A gente vai fazendo cruzamento. O primeiro genótipo aqui é X azão, X azinho. Ou seja, um macho, já que aqui o homogamético é macho, né? De asas reduzidas. Segundo cruzamento aqui, o Y com X azinho. Coloco o X aqui na frente, né? X azinho Y. Então, nesse caso aqui é uma fêmea, porque a fêmea que é heterogamética, e como ela tem um azinho, quando o sexo é heterogamético, é um caso de hemizigose. Basta um alelo, ainda que seja recessivo, para manifestar. Então, no caso aqui, o azinho, que é o recessivo, é para as asas de tamanho normal. Então, no caso aqui, é uma fêmea com asa de tamanho normal. Aqui, Xazão, Xazinho, novamente um macho, porque é homogamético, e por ter um dominante aqui presente, vai ter as asas reduzidas. E aqui o último, Y com Xazinho, a gente põe o X na frente, a gente sabe que o heterogamético é a fêmea com o alelo recessivo, portanto, com a asa de tamanho normal. Então, aqui o que que a gente obtém? Todos os machos, que são os homogaméticos XX, ó, tanto esse XX quanto esse XX, eles têm um alelo dominante. Eles são heterozigotos, mas eles têm ali um alelo dominante, então eles vão ter o fenótipo dominante, que no caso aqui é ter as asas reduzidas. Então a gente pode dizer que 100% dos machos, ó, 100% deles têm as asas reduzidas, porque eles têm o alelo dominante que condiciona esse fenótipo. E por sua vez, as fêmeas que são heterogaméticas aqui, elas são portadoras aqui, o único X que elas possuem tem o alelo recessivo, então elas vão manifestar esse fenótipo, que no caso são as asas de tamanho normal, 100% das fêmeas, certo? Então, em outras palavras, como vai aparecer aqui nas alternativas, somente os machos vão ter asas reduzidas, somente as fêmeas terão as asas normais. Então, a gente tem que procurar isso aqui e ver qual que bate com
essas informações que a gente obteve a partir do cruzamento. Ah, toda prole terá asas normais? Não. Para ter asas normais, precisa desse azinho. No caso de quem é homogamético, que são os machos, eles precisam ter os dois X com esse azinho. E no caso das fêmeas que são heterogaméticas, elas precisam que o único X que elas possuem seja azinho, né? Então, dizer que todos terão as asas normais não está de acordo com o que a gente vê nesses dois primeiros genótipos aqui de cima. Nos quais a gente encontra um alelo dominante, e a gente viu que o alelo dominante condiciona asas reduzidas. Então, A já está errado. B, toda a prole terá asas reduzidas, também não. A gente viu que, na verdade, metade vai ter asa reduzida, que são essas que têm o asão, que no caso aqui são os machos, e a outra metade vai ter as asas de tamanho normal, que aqui no caso é o sexo heterogamético, que serão as fêmeas. Então, essas duas generalizações aqui estão erradas. C. Somente as fêmeas terão asas normais. Vamos ver se bate com o que a gente viu aqui, ó. As fêmeas com asas normais. Correto, porque os machos, que são esses homogaméticos aqui, ó, eles possuem um alelo dominante, portanto, eles têm as asas reduzidas. Então, já encontramos aqui a alternativa verdadeira, tá? Somente as fêmeas terão as asas normais, alternativa C. D, somente os machos terão asas normais. Não, os machos terão as asas reduzidas, porque os machos aqui é o homogamético, e quando a gente olha aqui para os homogaméticos, né, para os XX, eles têm um alelo dominante que condiciona asas reduzidas e não asas normais. E por fim, somente as fêmeas terão asas reduzidas. Não, aqui as fêmeas são as heterogaméticas, XY no caso, e elas são portadoras, o único X delas possui o alelo recessivo que condiciona a asa normal e não a asa reduzida. Então, assim, a grande questão aqui dessa questão da PUC é o fato dele ter invertido, né, e ter posto a fêmea como heterogamética. Eu poderia ter colocado outra letra aqui, não o Y, tá? Mas a gente já está tão acostumado com esse sistema de determinação que no caso aqui a única coisa que tinha que ficar bem firme na nossa mente é que aqui ocorre o inverso, né? No qual as fêmeas são heterogaméticas e os machos homogaméticos. Por isso que eu acho sempre muito importante nessas questões a gente ir fazendo anotações, como eu costumo fazer assim, tá? Para não correr o risco da gente se confundir aí no meio da resolução, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.